E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares, bem-vindos ao canal Exclave. Bem, se vocês já tiveram alguma curiosidade sobre o assunto de criação de novos estados do Brasil, se já fizeram alguma pesquisa sobre o tema, certamente já se depararam com algum mapa como esses aqui. Esses mapas correm à internet, são temas de vários vídeos que falam sobre como seriam os novos estados do Brasil. E tem várias ideias colocadas, como por exemplo, a criação do estado do Triângulo, que pegaria o Triângulo Mineiro em Minas Gerais. Também em Minas tem a criação do estado de Minas do Norte, tem a recriação do estado da Guanabara, que seria a partir do atual município do Rio de Janeiro, tem o estado do Pampa, que pegaria a região sul do Rio Grande do Sul. Enfim, esses mapas trazem muitas ideias que fazem a nossa imaginação voar e pensar num Brasil bem diferente do Brasil de hoje. E quem, assim como eu, é apaixonado por futebol, a gente também pensa logo no tanto de campeonato estadual, de vaga na Série D, de vaga na Copa do Brasil, que ia surgir a partir dali. Mas enfim, esses mapas e essas análises, eles trazem projetos que estão em fases bem diferentes entre si. Tem alguns projetos que já foram descartados, que já foram rejeitados, tem alguns que nem começaram a avançar, tem alguns que realmente estão em curso. E aí, o objetivo do nosso vídeo aqui agora é trazer a vocês o estágio atual dessa história, é falar o que realmente está acontecendo sobre o tema da criação de novos estados no Brasil. E, putz, eu acho que eu vou dar uma de estraga-prazeres, mas a realidade é que está bem difícil de uma criação de um novo estado acontecer, ao menos nos próximos anos. Na verdade, de todas as ideias de criação de novos estados no Brasil, existem apenas 3 que realmente estão com algum encaminhamento. E mesmo essas 3 estão ainda muito, mas muito longe mesmo de serem efetivadas. Eu vou contar para vocês quais são essas 3 e explicar a burocracia que envolve a criação de um novo estado para vocês entenderem como está essa história. Mas então, para isso, eu peço a vocês que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe aquele joinha, também ative as notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, porque como eu falei, esse assunto de criação de novos estados interessa muita gente, então é legal a gente explicar, contar o que realmente está rolando em relação a esse assunto. Um desses projetos é o da criação do estado do Maranhão do Sul, que ficaria, bem, exatamente, no sul do Maranhão. É uma ideia de um estado que reuniria 49 municípios, entre eles Nova York. A área do estado do Maranhão do Sul corresponderia a 44% da área do Maranhão atual, e a população desse novo estado teria cerca de 1.300.000 habitantes, o que dá mais ou menos 20% do atual estado do Maranhão. A cidade mais populosa desse novo estado seria o município de Imperatriz, que tem mais ou menos 258.000 habitantes e faz divisa com o estado do Tocantins. Um outro projeto em andamento é da criação de um estado que seria vizinho do Maranhão do Sul. É o estado do Gurgueia, que seria criado a partir do desmembramento de 87 municípios que hoje pertencem ao Piauí. O Gurgueia pegaria mais da metade do atual território do Piauí, para ser mais preciso, 61%. Mas em termos de população seria pouca gente, corresponderia a apenas 21% da atual população do Piauí. O município mais populoso desse novo estado seria o município de Floriano, que tem ali mais ou menos 60.000 habitantes e faz divisa com o Maranhão. E uma curiosidade sobre esse possível novo estado do Gurgueia é que lá na região tem muito município que tem a palavra Piauí no nome, né? Os municípios que formariam o novo estado do Gurgueia, mas tem Piauí em seus nomes. Então tem Barreiras do Piauí, Tamboril do Piauí, Socorro do Piauí, enfim, são 29 dos 87 municípios. E o caso mais curioso é porque lá tem 2 municípios, um que chama Colônia do Piauí e o outro chama Colônia do Gurgueia. Se o Gurgueia fosse realmente implantado, Colônia do Piauí não ia mais poder ter esse nome, mas também não ia poder chamar Colônia do Gurgueia. Como é que ia ser, hein? Bem, é uma discussão pro futuro. E um outro município também interessante que formaria o Gurgueia seria o município de Bom Jesus. E eu digo isso porque Bom Jesus é um dos nomes mais comuns de município no Brasil. São 5 Bom Jesus pelo Brasil. Apenas Bom Jesus, sem nenhum complemento. Tem essa Bom Jesus do Piauí ou do Gurgueia, né, se houver a separação. Também tem Bom Jesus na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O projeto para a criação do Maranhão do Sul é bem antigo, é de 2001. Mas o do Gurgueia é ainda mais velho, é de 1994. O terceiro projeto que eu vou citar aqui, que está em curso atualmente, é mais recente. Ele foi apresentado em 2015 e é o da criação do estado do entorno.
A ideia da criação do estado do entorno é de transformar em um estado aqueles municípios que são vizinhos ao Distrito Federal. É importante fazer uma distinção aqui. Eu não estou falando daquelas cidades satélites de Brasília, as famosas cidades como Taguatinga, Ceilândia, Gama, etc. Essas aí pertencem ao Distrito Federal e vão continuar pertencendo. A ideia do estado do entorno é trabalhar com os municípios que pertencem atualmente ao estado de Goiás e estão próximos ao Distrito Federal. São cidades que são autônomas e oficialmente não têm nenhuma ligação formal com o DF. O estado do entorno teria 18 municípios e uma área que hoje em dia corresponde a 10% do estado de Goiás. Em termos de população, seriam 1.250.000 habitantes, algo que vale mais ou menos ali a 18% da atual população de Goiás. O município mais populoso desse novo estado seria a cidade de Águas Lindas de Goiás, que aliás também teria que mudar de nome, né? Agora eu vou explicar a parte burocrática que envolve mesmo a criação de um novo estado, para vocês verificarem em que estágio estão esses projetos e também para vocês perceberem por que todas aquelas ideias de criação de novos estados estão, na prática, descartadas. A primeira coisa para a criação de um novo estado é a apresentação no Congresso Nacional de um projeto por parte de um deputado federal ou um senador. Nesse projeto, para a gente ser tecnicamente bem preciso, o deputado ou senador não pede exatamente a criação do novo estado, e sim pede a realização de um plebiscito que vai ouvir a população do estado afetado para ver se a população é favorável ou não à criação de um novo estado. E aí então o Congresso analisa a proposta e decide se autoriza ou não a criação do plebiscito. Se autorizado, o plebiscito é efetuado e a população é ouvida para dizer se quer ou não a criação do novo estado. É importante destacar que nesse caso quem é ouvida é a população de todo o estado e não apenas a população da região que formaria o novo estado. E aí, se a população der o ok, se a votação for positiva, a questão volta para o Congresso e aí sim o Congresso vai realmente criar o projeto de lei para criação mesmo, para a formação do novo estado. E após o Congresso finalizar o seu trabalho, concluir a lei para a criação do novo estado, essa lei vai para avaliação do presidente da República, que pode sancionar ou vetar a lei. Em um esquema resumido, a gente ficaria mais ou menos com isso aqui. A criação de um estado superaria todas essas etapas. A proposta de um deputado federal ou senador para a criação de um plebiscito, a análise do Congresso sobre essa proposta, a votação favorável da população no plebiscito, a elaboração e a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso Nacional e a sanção por parte do presidente da República. Se o projeto for rejeitado em qualquer uma dessas etapas, ele está derrubado, ele vai para o arquivo. Ele até pode ser reapresentado depois. Os três projetos que a gente acabou de analisar, o do Gurgueia, o do Maranhão do Sul e o do entorno, eles estão todos nessa etapa aqui, na análise pelo Congresso Nacional. A questão é que essa etapa ela é muito cheia de desdobramentos, de subdivisões. As propostas do Maranhão do Sul e do Gurgueia já superaram muitas dessas etapas e aguardam apenas uma votação por parte da Câmara dos Deputados. Depois, elas ainda têm que passar pela avaliação do Senado. Já a proposta para a realização do plebiscito sobre o estado do entorno conseguiu seu primeiro avanço em 2017, quando foi aprovada em uma comissão da Câmara. Aí depois ela tem que passar por outra comissão da Câmara, depois tem que ser avaliada pela totalidade dos deputados e aí vai para o Senado. E aí sim, se aprovado pelo Senado, pode ser efetuado o plebiscito que vai ouvir a população de Goiás. Tem ainda três propostas que elas estão ainda tecnicamente existentes, mas elas estão paradas no Congresso há tanto, mas tanto tempo, que dá pra gente dizer que elas estão mortas, digamos assim. Uma delas é a da criação do estado do Araguaia, que seria formado no norte do Mato Grosso. Outra ideia é a da criação do território federal do Oiapoque, que formaria um território com o município do Oiapoque, que fica no extremo norte do Amapá. A outra ideia seria a da criação de 3 territórios no estado do Amazonas, os territórios federais do Rio Negro, do Solimões e do Juruá. Aliás, se você ainda não sabe o que é um território e a diferença disso para os estados, clica aqui para conferir o nosso vídeo sobre isso. Mas aí vamos retomar aquele mapa lá do comecinho, aquele mapa que tinha todas as divisões, São Paulo do Leste, Estado do Triângulo, Estado do Rio São Francisco, etc. Agora que a gente viu direitinho como é que funciona a criação de um novo estado, a gente pode compreender por que aquelas ideias
estão descartadas. O fato é que todas aquelas ideias não estão naquele ciclo, não estão naquele circuito que nós acabamos de verificar que existe para a criação de um novo Estado. Ou porque já foram descartadas pelo Congresso, ou porque foram rejeitadas pela população, ou mesmo porque nem chegaram a tramitar nessa parte do Legislativo. Uma dessas ideias que acabou rejeitada foi a ideia da criação de 2 novos estados a partir do Pará, os estados do Tapajós e do Carajás. Essa ideia foi descartada na fase do plebiscito, né? Ela passou pelo Congresso, o Congresso aprovou o plebiscito, mas na hora de ouvir a população foi contra. Foram realizadas votações, aliás, foram 2 votações que ocorreram ao mesmo tempo, mas foram 2 votos diferentes, um sobre o Tapajós e um sobre o Carajás. Nas 2 ocasiões, por 66%, a população do Pará decidiu ser contra a divisão do estado. Essa votação do Pará aconteceu em 2011. E essa foi a última vez em que o Brasil passou perto realmente de ter uma grande mudança no seu mapa. Antes disso, a última modificação de relevo que a gente teve foi a de 1988, quando foi feita a criação do estado do Tocantins e também a transformação de Amapá e de Roraima em estados e também a extinção do território de Fernando de Noronha, que passou a pertencer ao estado de Pernambuco. E aí então chegamos ao fim de mais um vídeo do Exclave. E aí, eu falei do seu estado aqui, falei de algo que interessa a sua realidade? Você também queria que seu estado fosse dividido, talvez, que a sua região se transformasse na sede de um novo estado? Bem, comenta aí, compartilha sua experiência com a gente. Obrigado por acompanhar, pessoal. Até a próxima!